A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Qual é o essencial para descansar na tempestade? O que é uma tempestade? A tempestade na vida humana, não fala aqui da tempestade da natureza, mas trago a tempestade no sentido humano, de lutas, de adversidades, de situações contrárias, de levantes na vida, a qual estamos sujeitos a passar e ultrapassar por elas, e passar por elas cantando vitória quando confiamos em Deus e cremos em nós, na dimensão natural humana, que nós temos condições e venceremos as tempestades da vida, porque ela vem ao nosso encontro para nos destruir, como também vem para nos moldar, para nos trazer aprendizado de vida, para nos transformar numa pessoa melhor, numa pessoa que vai ter uma vida completamente fortalecida, porque passou pelas tempestades. As turbulências da vida, ela nada mais fazem com nós do que nos melhorar no nosso caráter, na nossa vida, na nossa vivência, na sociedade, em família, no mundo. Nós se tornamos uma pessoa melhor quando passamos por tempestade. Nós saímos de fases, nós melhoramos, nós trazemos uma autonomia a mais do nosso caráter, da nossa pessoa. A gente se fortalece com a tempestade. A tempestade, ela não é aceitável, mas ela é essencial para a vida do ser humano. Porque através da tempestade é onde se tem uma mudança de caráter e vê um moldar na maneira de ser e de viver do ser humano. Todo ser humano que teve uma moldaça, que moldou na vida, foi porque passou por tempestade. A tempestade, ela nos ensina, ela nos qualifica, ela molda a nossa vida para uma pessoa melhor. E ela é indispensável para a vida. Apesar que muitos não aceitam tempestade, e eu sei que dói, tem tempestade que dói, mas ela traz para nós benefícios para a vida. É inegável que existe a dor da tempestade, que existe o medo da tempestade, mas ela traz benefícios. Porque ela molda o nosso caráter, a nossa pessoa, e nos traz a ser uma pessoa mais fortalecida, uma pessoa melhor para viver e para se viver, para enfrentar não só amanhã, mas todo o futuro que nos espera. O seu futuro está esperando por você, mas de uma maneira mais transformada, mais moldada. Para você ter um futuro melhor, você tem que passar por tempestade. Porque o seu futuro espera por você sobre uma pessoa melhor que você deve ser. O futuro está aguardando aqueles que passaram por tempestade. Para chegar ao futuro é necessária a tempestade. A vida é um constante aprendizado. Todos os dias estamos aprendendo, desenvolvendo, trazendo entendimento e conhecimento para nossas vidas. E uma das maneiras de enriquecer esse conhecimento é através da tempestade. Ela é essencial e indispensável para a vida do ser humano. Nós que temos um grande temor sobre a tempestade, faz parte do ser humano. Porque o medo não é ausência de coragem. E a coragem também não é ausência de medo. O medo e a coragem andam juntos. A coragem, ela não pode existir sem o medo. E o medo também não pode existir sem a coragem. O medo dá origem à coragem. Para você ter primeiro coragem, você tem que passar pelo medo. Para você ter êxito na coragem, o medo tem que vir primeiro. O medo inicia a coragem. O medo traz a realização da coragem. Então, quem tem coragem, antes teve medo. Então, o medo, ele vem para que se venha nascer, venha dar coragem ao ser humano. Ao nascer, nós nos damos coragem. Nós importamos coragem para os outros. As pessoas se beneficiam, sim, pela nossa coragem, porque a nossa coragem influencia as pessoas. Quando elas veem que passamos pela tempestade, enfrentamos a tempestade, enfrentamos nossos medos, a qual gerenciamos o momento da passagem da tempestade, e isso se transforma em coragem. E a coragem automaticamente vai nos levar à vitória sobre a tempestade. Então, coragem
Não existe coragem sem medo e medo sem coragem. Ambos andam juntos. Mas a coragem só existe porque o medo veio primeiro. Então o medo, ele dá origem à coragem. A tempestade, ela transforma o nosso caráter. Ela nos molda para nos tornarmos uma pessoa melhor. Quero ler aqui a palavra do Senhor, que está em Mateus 8, 26, 27, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: e Jesus estava com os discípulos no barco, e se levantou uma tempestade grande no mar. E eles pediram para Jesus salvar eles. E Jesus disse: por que temereis, homens de pouca fé? Jesus levantou-se e repreendeu os ventos do mar. E seguiu-se uma grande bonança. 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos lhe obedecem? Jesus é poderoso. Mateus 8, 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que tem um controle total do universo. Ele deu uma declaração muito linda: todo o poder me dá no céu e na terra. Foi uma declaração de Jesus. Então, não importa como está a sua vida. Não importa o tamanho da tempestade, o volume da tempestade. Aonde ela está atingindo, qual é a área que ela está atingindo a sua vida. Porque Jesus de Nazaré tem o poder para parar qualquer tempestade. Jesus tem o poder para parar o mar, as ondas tenebrosas, os mares da vida, que vão em encontro. O mar tenebroso, aquele vento impetuoso, forte, a qual traz hoje medo e transtorno, mas quando você tem fé em Deus, esse medo e transtorno vai se originar numa coragem. Porque você vai ter fé em Deus, vai crer e saber que Deus está com você e essa tempestade não vai te atingir. Porque a tempestade passa. A tempestade ela é um presente para o futuro. A tempestade era o passado do tempo que você sofreu as situações contrárias, as situações adversas, que vai trazer uma lembrança futura do êxito que você teve. Porque se vier outra tempestade, você vai estar qualificado para passar por ela. Porque primeiramente você vai ter a proteção e o poder de Deus na sua vida. E em segundo lugar, um pouco distante, a experiência de ter vivenciado uma tempestade que você passou e os elementos que você aprendeu através da tempestade que você passou, você vai trazer para a tempestade seguinte. Porque, como eu falei, tempestade de aprendizado, ela molda a nossa vida, ela transforma a nossa vida. Ela faz uma mudança e nos dá coragem para seguir em frente, mediante os desafios, os obstáculos da vida. A tempestade ela é essencial e indispensável. Temos medo, mas o medo se origina a coragem. E quando você tem fé em Deus e tem a coragem, que se iniciou com medo e deu origem à coragem, fé em Deus e coragem, você vence a tempestade. Quero ler também aqui a palavra do Senhor que está no Salmo 62, do verso 5 ao 8. Ó, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. 6. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa, não serei abalado. 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza é o meu refúgio, estou em Deus. 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso. Continuando aqui, no último verso, do Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele e o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Nosso refúgio. Geral. Durante toda a vida, a todo momento, na bonança e na tempestade. Deus é o nosso refúgio em qualquer momento da nossa vida. E na tempestade não é diferente. Deus está presente conosco na tempestade, assim como Jesus estava nos discípulos com o barco, quando a tempestade veio, e ele acalmou a tempestade e chegaram lá no outro lado, no lugar desejado, que Deus queria que chegasse. A tempestade faz a gente mudar de fase. Ela faz a gente ter um avanço na vida. Ela faz a gente avançar, ir mais distante, mais longe.
ela faz a gente sonhar, porque Deus, o homem que sonha agrada a Deus. Ela faz a gente sonhar no nosso desejo pessoal, para que Deus venha aplicar a sua vontade, assim querer Ele nas nossas vidas. Como também a tempestade, ela faz a gente passar por um processo, por um procedimento que Deus detalhou, pavimentou para nós passar, para melhorar o nosso caráter, para Deus nos entregar algo lá na frente, para Ele abençoar nós lá na frente, em algo que Ele está preparando para nós. Mas como vamos administrar esse algo se não passamos por tempestade? O mundo não é fácil. Então, para administrar algo, para viver algo, é necessário passar por tempestade. Existem vários tipos de tempestade. Tempestades, elas se originam de modelos específicos. Nenhuma tempestade é igual. Toda tempestade traz uma vivência diferente. Traz um modelo diferente, aplicado naquilo, no modelo de vida seu, que Deus preparou para você viver. A tempestade, ela traz para você uma forma singular de um caminho pavimentado para você passar, de uma jornada única e exclusiva sua, a qual vai trazer elementos no presente da tempestade para lhe beneficiar no futuro da sua bênção. A tempestade, ela é legal para a vida do ser humano. Ela faz parte da vida. E todo ser humano está sujeito à tempestade. Do seu nascer até o dia que Deus guardar ou Jesus voltar, até o dia da sua saída da terra. A tempestade ela é indispensável para a vida necessária. A tempestade ela faz parte da rotina e da vida do ser humano. E o ser humano passa por... A tempestade, ela revela força que você não conhecia que tinha em você. Nós temos uma força poderosa dentro de nós. E muitas vezes nós não conhecemos essa força. E essa força, ela só vai ser exalada através da tempestade. Nós temos forças na nossa vida que nós não conhecemos. E para essa força vir à existência, na realidade natural, no nosso espaço vital, só através da tempestade. Você nunca vai conhecer a si próprio melhor se você não passar por tempestade. A única forma do homem se conhecer melhor é quando Deus dá uma revelação a ele sobre ele mesmo. E a segunda opção é ele passando por tempestade. A tempestade vai revelar quem você é. Ela vai mostrar os seus pontos fracos para ser trabalhado, para estar a hora da sua vida, para você responder àqueles pontos fracos sobre a tempestade. A única forma de você melhorar os seus pontos fracos é através da tempestade. Você vai responder a eles. E nessa resposta que você dá a eles, é você encontrando força em você e um poder natural humano seu, a qual você não conhecia, a qual você está se sentindo intimidado para tomar tais decisões, porque tinha medo da tempestade. A tempestade vinha ao seu encontro, mas você não queria encontro da tempestade, com medo da tempestade. Mas o medo dá origem à coragem. E quando você enfrenta a tempestade, você automaticamente está enfrentando os seus medos. Isso vai dar origem à coragem e vai levar à vitória. A tempestade é você conhecendo a si mesmo. É um medo perdendo para a sua coragem que foi revelada na tempestade. A tempestade ela revela coragem. Ela revela elementos humanos seus colocados em você, injetados em você por Deus que você não conhecia, para a sua trajetória de vida, a qual vai trazer benefícios presentes e futuros, porque você não evitou a tempestade, você passou pela tempestade e venceu a tempestade. Você se conheceu mais e mais através da tempestade. Se você trazer à memória toda a tempestade que você passou por ela e que você a venceu, você vai entender a força motriz que você tinha dentro de você, mas você não conhecia, porque você passou pela tempestade. E quando você passa pela tempestade, essa força motriz, esse poder, esse potencial que você tem, você traz uma compreensão simples para você. E você começa a entender que você tem condições de passar por qualquer tempestade da vida. Primeiramente, com fé em Deus. E em segundo lugar, um pouco distante, crendo e acreditando em si mesmo que você consegue e você passa. Deus a tempestade é Deus apresentando você a você mesmo, naquilo que você achava que você não conseguiria lidar com aquilo. Deus faz uma apresentação de você para você mesmo. Você passa a se autoconhecer com algo que você achava que não conseguia lidar, porque aquilo trazia tempestade para a sua vida. Então, quando você começa a conhecer a si mesmo,
você traz segurança para si mesmo. Você começa a encarar o mundo de uma forma diferente, observar diferente, compreender diferente. Isso traz facilidade para a sua vida nos desertos, das lutas da vida, porque deserto só tem um na vida, mas tempestades são muitas. E nessas tempestades nós temos que lutar contra elas, passar por elas, vencer elas, com fé em Deus em primeiro lugar, que é fé na dimensão espiritual, sabendo que Deus pode tudo, porque o nosso Deus pode tudo, Ele é o dono de tudo e o Criador de tudo. E em segundo lugar, acreditar na dimensão humana, na sua capacidade humana, que você consegue vencer a tempestade. A tempestade é a sua coragem desafiando o seu medo, é a sua coragem confrontando o seu medo, é a sua coragem vencendo o seu medo, é a sua coragem dizendo para si mesmo: você consegue, você pode, você tem capacidade para isso, porque Deus está contigo e você consegue vencer a tempestade. E isso traz coragem, porque coragem vem de se encorajar, e se encorajar abrange todas as áreas da vida, e as áreas da vida tendenciosamente pode dar origem a uma tempestade. Não quer dizer que vai dar, mas pode originar sobre uma tempestade. Então, a coragem, ela é algo maravilhoso para vencer a tempestade. Mas, em primeiro lugar, vem a fé em Deus, porque Deus tem o controle de tudo. Toda a situação está nas mãos de Deus, e Ele pode lhe livrar da tempestade, ou permitir que você, na tempestade, mas dentro da tempestade, Deus te dá o livramento. E Ele faz com que você passe pela tempestade, para quando você sair da tempestade, você venci a tempestade. Deus estava comigo, Deus me abençoou. E eu venci a tempestade, porque Deus estava comigo. Ele tem o controle da tempestade. Jesus tem o controle de tudo. Como foi no barco, e os discípulos chegaram do outro lado, se você confiar em Deus, e no momento, se vier uma tempestade contra a sua vida, creia que você vai chegar lá do outro lado, e a tempestade vai passar, e você vai criar experiência, e vai aumentar mais a sua fé em Deus. A tempestade é a passagem de um tempo, de um momento na vida, com um começo e um fim. E quando ela chega na vida do ser humano, ela vem e traz consigo, para a vida do ser humano, tudo o que o ser humano precisa para se tornar uma pessoa melhor. Porque ela traz todas as características, todos os elementos nesse tempo de passagem, a qual vai beneficiar o homem e transformar o homem, que é homem e mulher, um ser dos modelos, macho e fêmea, como eu sempre falo. Então a tempestade, ela tem um início e ela tem um fim. E nesse decorrer desse tempo de início e fim, ela vai trazer consigo, para a pessoa que está sendo atingido pelaquela tempestade, conhecimento, entendimento, fortalecimento de caráter da pessoa, mais consciência da vida, consciência de si próprio, uma compreensão sobre si mesmo, sobre a família, sobre o mundo, sobre a vida, porque a tempestade ela traz consciência, porque junto com ela vinham as lutas, e as lutas iniciam a consciência. Toda a consciência começa com lutas, muitas vezes, não todas as vezes, mas a luta é essencial para se ter consciência. Quando a gente cai em si e ter consciência, é porque a gente passou por lutas, porque fomos abordados por momentos, por horas, por presentes que passamos, que nos trouxe medo, e o medo iniciou a coragem, e quando vencemos, nos traz consciência que vencemos. E quando abordamos também as tempestades através do medo que passamos, antes de iniciar a tempestade, vai trazer também consciência para nós, temor, e estar ciente dos riscos da vida. Porque ter uma vida, correr risco faz parte. Agora, viver uma vida inteira, todos os dias correndo risco, é diferente. A tempestade traz isso. Ela traz esses benefícios através da sua passagem. Ela transforma a fé do homem. A tempestade faz com que o homem aumente a sua fé em Deus. Porque é na dor também que se conhece a Deus. Se conhece a Deus no amor. Se conhece a Deus quando Deus
ele busca o ser humano, ele se apresenta ao ser humano, porque Deus é amor. Mas a dor também, como todo ser humano passa por dor, faz com que a pessoa busque a Deus. E a tempestade, ela causa dor em seus momentos. E automaticamente buscamos a Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual vai nos tirar da dor, vai sarar nossas feridas dentro da tempestade. E através disso vai nos trazer uma amplitude de consciência sobre nós. Ela pode ser um aperfeiçoamento de mudança para ser uma pessoa melhor para a vida, de uma mudança de caráter, do ser pessoal do ser humano, ou ela pode ser também uma permissão de Deus, um tratado de Deus na vida do ser humano. A tempestade, ela tem essas duas funções, ou para mudar o ser humano para melhor, com a permissão de Deus, ou uma cobrança de Deus, um tratamento de Deus, com aqueles que estão longe do seu caminho, ou até aqueles que o servem, mas que estão enfraquecidos, estão tomando decisões erradas, estão buscando o pecado, estão se distanciando de Deus. Mas o Deus que é amor, porque a palavra do Senhor diz que Ele ama e Ele castiga aqueles que Ele ama. Aqueles que Deus ama, Ele traz dores, traz sofrimento, mas é tudo por uma questão de amor, para trazer a consciência da pessoa, para o buscá-lo e voltar a adorá-lo e fugir daquele caminho errado e trazer toda a sua mentalidade, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu espírito para Deus. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. E com isso, Deus permite a tempestade, para que venha trazer de volta o ser humano, aquele que está fazendo os seus caminhos para o caminho dele. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele trata o ser humano dessa forma. Porque Deus é amor. E Ele não quer que ninguém se perca, mas venha a salvação eterna através da morte na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus permite a tempestade na vida do ser humano, tanto para aperfeiçoamento de caráter, como também no tratar na dor, no deserto, que está incluído nesse tratar, numa situação diversa, contrária da vida, para que o ser humano venha trazer a consciência e o sentimento que não vale a pena estar longe de Deus. O final de tudo é Deus. O caminho é Deus. Existe o céu e o inferno. São realidades, são eternos. Então Deus não quer que ninguém se perca, mas que se volte para Ele. Então Deus permite a tempestade na vida daqueles que saíram do seu caminho, para que voltem, ou aqueles que estão enfraquecendo o seu caminho, para que Deus dê um alerta a eles, para eles se voltarem mais para Deus, para buscar a Deus, adorar a Deus e fazer toda a vontade de Deus, para ter o direito de uma vida abençoada na terra. Apesar das lutas, mas o Senhor Jesus promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como diz na sua palavra. Então Deus permite a tempestade, não só para mudar o homem para melhor, mas também para tratar com o homem, para o abençoá-lo, para salvar. A tempestade é você se aperfeiçoando no presente, para ser observado pelos outros no futuro. É Deus te colocando numa condição contrária para melhorar o seu caráter, para lá na frente Ele te abençoar. E os outros vão te observar melhor, porque você passou por uma tempestade, houve uma mudança de expectativa sobre você. As expectativas que tinham sobre você no passado foram mudadas, e no futuro vai trazer uma nova expectativa sobre você, porque você houve uma mudança de caráter, e a tempestade veio para você, para moldar o seu caráter. Então a expectativa é que muitas expectativas que as pessoas têm hoje de você, se você precisa de melhorar ainda mais o seu caráter, e muitas vezes é necessário uma tempestade, quando você passa, lá no futuro, a expectativa sobre você vai ser uma expectativa completamente diferente daqueles que te observam, porque as pessoas vivem nos observando. Então a tempestade dá às pessoas um entendimento diferente nosso do presente para uma mudança de entendimento no futuro. Então eles nos observam hoje, mas amanhã nos passa a observar melhor, porque ele vem mudança, vem transformação, porque eles analisam tudo o que você era e o que você se tornou. E o que você se tornou não é no presente, não é no futuro, que pode começar amanhã. A gente melhorar hoje para ser ainda melhor amanhã. E vamos melhorando cada dia mais. E a tempestade permite isso. Porque ela vem com a dor. E a dor vem a transformação
E junto com a transformação, vem um aprendizado, a consciência, a mudança de vida, que só é necessária, muitas vezes, na maioria das vezes, no sentido natural humano, através da tempestade. Então a tempestade nos molda e nos traz para uma vida completamente diferente no futuro. E também, não só nesse sentido, mas como para servir a Deus. Todo mundo que passa por tempestade, que serve a Deus, traz a melhora. Os discípulos, muitos passaram por tempestade e tiveram um caráter transformado. E chegou um momento que Jesus sabia que eles estavam preparados. E Jesus lançou no mundo para pregar o Evangelho e espalhar o Evangelho. Pedro não era o mesmo do passado, houve uma transformação. Assim como Paulo, que era Saulo, como demais, Lucas, Mateus, como Davi, como José, como Abraão, houve uma mudança. E Deus abençoou nessa mudança. Eles foram maravilhosamente abençoados em todo sentido da sua vida. Mas primeiro passaram por tempestade. E Deus abençoou no futuro. A tempestade é a lapidação, é o refinamento, é a moldagem do seu caráter para você se tornar uma pessoa melhor. Isso vem através da tempestade. A tempestade causa lapidação em nós. Nós somos lapidados pela tempestade. O ouro, para os elementos do ouro saírem e se tornar o ouro, aquele ouro limpo, ele tem que ir para o fogo. O diamante, ele tem que ser cortado e lapidado. Uma espada, para ser feita, ela tem que ser feita no fogo. O material é colocado no fogo, eles colocam no fogo e no fogo eles batem e vai saindo as deficiências do alumínio, do ferro, dependendo da época que foi feita a espada. E quando aquilo sai, vai sendo tratado e batido, e sendo refinado, vai se tornando uma espada. Porque os elementos que não eram necessários estar com a espada, porque não virariam uma espada, eram os elementos que traziam deficiência à espada, eles saem. Então fica aquela espada limpa, como os elementos que não faz parte do ouro, que tem que ser queimado no fogo, eles saem, vira aquele ouro limpo, aquele ouro brilhoso, como a lapidação do diamante. Então a tempestade traz a nós um refinamento, refinados no fogo, lapidados, transformados no caráter, para se tornar uma pessoa melhor, que vai instantaneamente nos beneficiar e beneficiar o mundo e a todos que estão ao seu redor. É necessária a tempestade para a mudança de caráter. É necessária a tempestade para a transformação de vida, para uma aceitação geral do ser humano em todas as camadas da sociedade. As camadas da sociedade. Nessa sociedade hoje que a gente vive, tão difícil de viver. Mas as pessoas esperam, por pior que seja, pessoas com caráter transformado, moldados. Pessoas, abordadas na nossa palavra aqui, que vieram através da tempestade. A tempestade, ela faz uma mudança grande, uma mudança imensa na vida do ser humano. E faz com que o ser humano chegue a caminhos que ele achou que ele nunca iria chegar, porque o seu caráter foi transformado. Porque o ser humano tem uma aceitação geral. Quando ele tem um caráter transformado, mudado, transformado, ele passa a ser observado uma força, através de uma força poderosa, que é a força de Deus na nossa vida. O poder de Deus na nossa vida faz a gente se tornar melhor. E por isso Deus permite a tempestade no nosso caráter. A tempestade faz você não ser um contador de história dos outros, mas você contando o seu próprio testemunho, as suas próprias histórias para os outros. E os outros ouvindo as suas experiências, as suas histórias e os seus testemunhos, vai transbordar, vai transferir com a permissão de Deus para o mundo. E o mundo vai conhecer a tua história, porque você passou por tempestade. E a tempestade vai te fortalecer, vai trazer para você benefícios. E você vai ser um agente de influência para as pessoas do mundo que estão passando por situações difíceis, por situações adversas, contrárias,
que estão vivenciando momentos indelicados na sua vida. E a sua história, o seu testemunho, o que você passou, aquilo que você venceu, em primeiro lugar, com a ajuda e com a bênção de Deus na sua vida. E em segundo lugar, um pouco depois, bem depois, através da sua confiança, da sua coragem, de ao ver a tempestade à distância e não se recusar, mas passar pela tempestade e sair vitorioso dela. E a sua história, o seu testemunho de vida, você vai ser um testemunho vivo para as outras pessoas. Elas vão olhar para você e vão se sentir influenciadas pela sua história de vida, pelo que você passou e pelo que você representa no momento presente e para aquilo que você vai representar no futuro. Então, a tempestade, naturalmente falando, ela nos dá essa propriedade, ela fornece a gente essa ação, esse poder humano natural, essa influência. Ela entra em nós através da tempestade, ela fornece para a gente. E o mundo se beneficia disso, porque o mundo está esperando ouvir a tua história. O mundo espera, aguarda o teu testemunho. Como você passou pela tempestade, como você venceu pela tempestade, o que você usou, quais foram os elementos necessários, a mudança que houve na sua vida e a vitória que você teve quando você saiu da tempestade, assim como Jesus parou o mar e a tempestade e ele junto com os discípulos. Jesus, que é o dono do mal, o dono de tudo, chegaram no outro lado, que Deus deu uma grande vitória aos discípulos naquele momento, porque Deus estava no barco com eles, Jesus estava no barco com eles, e você vai dizer, eu venci a tempestade, porque Jesus estava comigo, Deus estava comigo, e eu cheguei no outro lado, que foi no outro lado onde estava a minha vitória. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. A tempestade faz um valor oculto que está dentro de você, a qual você não conhecia, ser colocado para fora. Esse valor oculto que estava esperando sair para fora, mas era necessário ele sair através da tempestade. E esse valor oculto que você não conhecia só foi saído para fora, injetado para fora, por causa da tempestade. Porque você encontrou em si mesmo condições, fala no sentido natural humano, de vencer a tempestade, de passar pela tempestade, de conduzir na entrada da tempestade, até na saída da tempestade e sair vitorioso dela, através da proteção, dos cuidados de Deus e da bênção de Deus na sua vida. A tempestade faz você reconhecer esse valor oculto que você nunca viu, que estava preso dentro de você. Todo ser humano ele tem um valor oculto dentro dele. E esse valor oculto, ele está aguardando ser colocado para fora. Esse valor oculto que traz coragem, traz habilidade, traz uma força multis humana, a qual nunca foi vista por ninguém, nem por ele mesmo, mas está hospedado dentro do ser humano, injetado dentro do ser humano, alojado dentro do ser humano, querendo sair para fora. E muitas vezes é necessário a tempestade para que esse valor oculto saia, para que você traga uma compreensão sobre si mesmo, sobre o valor que você tem, sobre quem você é. Esse valor que está dentro de você, a qual nunca foi visto por você nem por ninguém, mas ele está lá, aguardando sair, para você trazer um sentido para si mesmo, um senso para si mesmo, de conhecimento de si próprio, sobre essa força que você tem, essa capacidade que você tem, de vencer lutas, de vencer tempestades, através desse valor que você tem, que Deus colocou dentro de você. Como Davi matou o urso e o leão. Esse valor oculto estava dentro de Davi, mas ele não sabia. Mas quando o urso e o leão veio para o caminho de Davi, Davi mata um urso e um leão, e ele traz o entendimento, nas minhas palavras, desse valor oculto que estava dentro dele, mas que precisava ser colocado para fora. Então ele trouxe uma compreensão a mais dele. Quando nós colocamos esse valor oculto nosso para fora, traz para nós uma compreensão melhor de quem nós somos, daquilo que suportamos, daquilo que podemos passar. Sabemos nós
que através desse valor oculto vai nos beneficiar durante toda a vida, através da proteção e do poder de Deus na nossa vida, e em primeiro lugar, e depois desse valor oculto que trazemos dentro de nós, a qual precisamos conhecer. A tempestade, ela abençoa o nosso aumento na fé em Deus. Toda vez que chega uma tempestade, a nossa fé aumenta. A tempestade também faz nós termos mais testemunhos da nossa vida, mais intimidade com Deus. Nos momentos de tempestade, aumentamos também a nossa intimidade com Deus, porque passamos a buscar mais a Deus. A tempestade, ela é indispensável e necessária para a vida. A tempestade é algo que faz uma transformação completa na vida de um ser humano. Ela transforma o ser humano para ser uma pessoa melhor e para gerar mais e mais melhoras no caráter do ser humano e trazer com isso intimidade com Deus, mais fé em Deus, mais intimidade, mais fé em Deus, buscar mais a Deus. A tempestade serve muito. Ela aborda tudo isso aqui e traz esses grandes benefícios para a vida. Em primeiro lugar, a fé em Deus, a intimidade com Deus, a buscar mais a Deus, que é a totalidade da vida, buscar o Senhor Deus, que é tudo na nossa vida, e traz para nós uma mudança de caráter, uma mudança de pessoa, nos beneficiando todos os dias da nossa vida. Eu quero ler a palavra do Senhor aqui, que está em Isaías, está aqui em Isaías 40, 31, diz assim a palavra do Senhor, Isaías 40, 31, mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus sempre usa esses dois animais na sua palavra, a águia e o leão. Um exemplo, Jesus, o leão da tribo de Judá. A águia, quero abordar aqui apenas sobre a águia. A águia, o leão, ela é o rei do mundo dos animais. E a águia é a rainha do mundo das aves. A águia, quando ela vê uma tempestade, ela não tem uma tempestade. A tempestade vem e a águia, ela vai de conta da tempestade. Ela não foge da tempestade. Todos os outros pássaros, ao ver a tempestade, eles fogem. Mas a águia, ela é diferente. É o rei do mundo dos pássaros. E ela entra dentro da tempestade. Ela aciona algo dentro dela, nas suas asas, e ela voa dentro da tempestade. Trovões, relâmpagos, chuva forte, ventos poderosos. Mas a águia não se intimida. A tempestade vem e ela vai de contra a tempestade. E ela passeia na tempestade. Confiante na tempestade. Tranquila na tempestade. Entendendo toda a sua capacidade na tempestade. Como eu falei, a Bíblia sempre dá destaques animais. O leão e a águia. Jesus, o leão da tribo de Judá. A águia, ela não se intimida com a tempestade, como eu falei. Ela entra dentro da tempestade. Não importa a distância, o diâmetro, a massa da tempestade. Ela simplesmente entra, enfrenta a tempestade e passa por todos os obstáculos da tempestade, e a tempestade não intimida a águia. E a águia voa por cima da tempestade. A águia é diferente de todos os pássaros. Os pássaros, todos os outros pássaros, colocam seus ninhos em lugares baixos. A águia coloca os seus ninhos em lugares altos. A águia não se mistura com todos os pássaros. A águia, ela voa na altura de um Boeing, 12 mil metros de altura. A águia tem uma visão ampliada dos demais pássaros, enquanto os outros pássaros têm uma visão não tão panorâmica quando eles estão voando, nos seus termos de voar, no seu desempenho voando, ele não tem uma visão, a águia tem. A águia vê presas à distância, diferente dos outros pássaros. Ela voa diferente dos outros pássaros. Ela tem uma força motriz natural diferente dos outros pássaros. Ela voa sobre as alturas, na altura de um Boeing, 12 mil metros de altura. Ela é diferente dos pássaros. E Deus nos compara com a águia. E a águia,
ela não se intimida com a tempestade. A tempestade vem e a águia entra dentro da tempestade. E ela voa por cima da tempestade e sai vitoriosa perante a tempestade. Entenda, você que serve a Deus, você é águia, você é diferente. E você que não serve a Deus, venha também ser comparado com uma águia, como Deus comparou aqui, no verso do livro de Isaías. Para que quando a tempestade vir, vocês entrem na tempestade e saiam mais fortalecidos. Porque os filhos de Deus, eles estão tendenciosos a sofrer o mesmo dano que não servem sofrem. A diferença é que nós temos Deus. E quando a tempestade vem, nós passamos confiando em Deus, com fé em Deus, sabendo que Deus está conosco. E que no final, Ele vai nos dar uma grande vitória. Você é águia. Quando vem a tempestade, não tema, enfrenta a tempestade. E creia que Deus está contigo para dar livramento, te abençoar e dar vitória perante a tempestade. E aceite o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida para morar no céu de glórias. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.